Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos irmane em nossos corações, nossos pensamentos, nossos psiquismos, no amor de Deus. Agradeçamos a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos hoje aqui na casa de Leon Denis, reunidos em nome do Cristo de Deus, para buscar na doutrina espírita os conhecimentos e os esclarecimentos que tantos nós necessitamos para a sustentação na nossa encarnação, fundados no Evangelho, que nos esclarece, que nos orienta e é a nossa bússola a cada passagem nossa por esta terra, e louvando a Deus pela oportunidade de termos na doutrina espírita esse suporte a nos sustentar na nossa caminhada, nas nossas jornadas aqui, junto aos nossos companheiros de jornada. Esse é o nosso objetivo aqui, em cada vez que passamos por essa terra. Nossa missão hoje aqui, nossa tarefa, nossa incumbência é refletirmos sobre as questões 773, 774 e 775 do Livro dos Espíritos, do livro 3º, As Leis Morais, capítulo 7, a Lei de Sociedade, e essas questões elas falam muito resumidamente dos laços de família. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é mais detalhado, ele é mais aprofundado. Nos capítulos 14, capítulo 5 e capítulo 4 há referências sobre os laços de família que nós recomendamos a leitura para um aprofundamento maior, né? Então, não há como falarmos de doutrina espírita sem nos relacionarmos com o Evangelho do Cristo. Porque o próprio Kardec, na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que ele fala dos objetivos da obra, ele nos diz e nos exorta a leitura das Escrituras como tendo a doutrina espírita como decodificador das Escrituras Sagradas. A doutrina ela serve para a gente como chave. Então, ele nos orienta, nos exorta a continuarmos sempre lendo os Evangelhos e as Escrituras. Então, nossas reflexões elas vão se iniciar nas Escrituras. Então, vamos buscar no livro do Gênesis as nossas primeiras reflexões. Então, no Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus fala da criação do homem, né? E diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. Quando a gente ouve isso, para nós soa como se nós tivéssemos realmente que povoar a terra a todo tempo, não é? Indiscriminadamente. Mas Deus, ele se volta para nós, tendo-nos como arquétipos da criação, a base, o que há de mais importante, o que há de mais sublime na criação, tendo-nos como co-criadores. Por isso ele fala: enchei a terra, frutificai, submetei a terra, porque tem em nós, colocou em nós a sua essência divina. Respiramos Deus, vivemos em Deus, estamos em Deus, operamos em Deus e Deus opera em nós. Se assim é pela sua essência divina, aí ele colocou em nós essa responsabilidade grande que é a de nos mantermos aqui, povoarmos a terra e administrarmos junto dele a criação. Então não é simplesmente, como alguns de nós pensamos ainda, em só reproduzir e multiplicarmos-nos, não é? É muito mais do que isso. Além disso é mantermos-nos como espécie e estabelecermos laços de família, para que possamos nos sustentar na encarnação para o progresso intelecto-moral. Que em família aprendemos a conviver em sociedade, né? Exportamos da família para o coletivo, para a comunidade, para a sociedade, as noções, as primeiras noções de humanidade. E aí aprendemos a nos manter, né, como espécie e a nos respeitar e a reproduzirmos-nos conscientemente, conforme Deus colocou em nós a sua essência, como co-criadores. Essa é a primeira reflexão.
A segunda está também no livro do Gênesis, tá? No capítulo 2, versículo 24, quando diz assim, Moisés: e por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Então, o que a gente pensa assim? Nós simplesmente vamos desfazer, abandonar uma outra família para criar uma outra família. Mais ou menos assim, né? Mas quando ele fala que os dois formarão uma só carne, quer dizer que nós, como criaturas individuais, como seres únicos, espíritos imortais, criaturas únicas, aqui sós chegamos e daqui sós partimos, né? Mas quando nos unimos a outra criatura neste mundo, formamos uma só carne, compartilhamos a nossa encarnação. Vejam bem, meus irmãos, olha que responsabilidade, compartilhar a encarnação, que já é uma bênção que nós recebemos de Deus, né? Já é uma grande bênção, na misericórdia de Deus, estarmos encarnados aqui. E mais ainda, nos dá a responsabilidade de quando nos aproximamos daquela criatura com a qual temos os compromissos nessa encarnação, de compartilharmos esta encarnação, formarmos uma só carne. E aí, daí, nasce pela união carnal, que é divina, a união carnal, nós, a partir daí, estabelecermos os laços carnais e os laços morais da família. As primeiras noções para a gente da importância da família. E o nosso objetivo é que nós valorizemos a família carnal, a família corporal, como possibilidades de extensão à família espiritual, favorecendo pela família carnal as oportunidades de exercício do amor e do perdão em humanidade. Quando a gente fala exercício do amor e do perdão em humanidade, é porque todos nós temos que estar conscientes a todo tempo que somos humanos. Seres humanos, espíritos imortais encarnados, imperfeitos, com defeitos, com mazelas, que muitos de nós nem sempre aceitamos ou admitimos, né? Mas somos criaturas imperfeitas. E o outro com o qual compartilhamos a nossa encarnação, com o qual formamos uma só carne, também tem defeitos, também é imperfeito, não é? E aí há a importância da família corporal, dessa possibilidade na família corporal do exercício em humanidade, com os nossos defeitos, do amor recíproco e da convivência em família, da convivência familiar, né? O exercício do amor, do perdão. Vamos falar essa condição, essa situação, essa oportunidade de exercitarmos o perdão mais à frente. Então, nós distribuímos, junto com as 3 questões que o Roberto leu para a gente, né, do Livro dos Espíritos, a 773, 774 e 775, as nossas reflexões em 3 temas que seriam a família humana, para a primeira pergunta, a família e a lei natural, na segunda pergunta, e a terceira, que é a 775, a família universal. Então nós vamos refletir nesses 3 temas, juntamente com as questões que nos levam a essas reflexões, né? Então, a família humana. Então, na primeira pergunta, Kardec diz assim: por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, tão logo os filhotes não têm mais necessidade de cuidado? E os espíritos respondem que isso acontece porque há na natureza o instinto de conservação para que aquela espécie se mantenha e uma necessidade de reprodução contínua, porque a lei da natureza ela é cruel, ela é implacável, né? Há o ciclo da vida na natureza. Um animal abate o outro para a sobrevivência. Há uma cadeia hierárquica regida pela força e pelo poder de cada criatura individualmente. Então, a necessidade
o instinto de conservação fala muito alto para os animais, né? A reprodução continuada é uma necessidade para que a espécie se mantenha. Então, os espíritos respondem dessa forma, né? E na carta a Timóteo, Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele nos traz uma reflexão importante quando diz assim: aprendei primeiro a exercer a piedade com a sua própria família e retribuir aos pais aquilo que deles receberam, porque isso é bom e agradável a Deus. Então ele coloca aqui uma noção de que há uma continuidade, um atavismo, que uma família passa para outra as noções de respeito mútuo, amor recíproco, né, de tolerância, e ele fala, aprendei a exercer a piedade com a sua família, primeiro com os seus. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 117, que fala sobre a família, ele nos diz que, ele faz uma pergunta logo no início da mensagem dele, ele fala assim, como queremos ser caridosos, né? Ser servidores do bem com 100 ou 200 almas necessitadas, se não conseguimos ainda sermos piedosos e caridosos com 5 dentro do nosso lar. Então ele já nos incita à reflexão de que nós temos que nos adaptar e entender, né, perceber a importância daqueles que estão conosco ali naquele núcleo familiar, naquele pequeno ambiente. Fomos colocados ali por Deus, pela misericórdia dele, por necessidade nossa, muitas vezes, em grandes oportunidades, por nosso pedido, e aí nos defrontamos ali com verdadeiras lutas, né? Muitas vezes, muitos de nós querendo desistir das lutas, não enfrentar os desafios que os nossos nos fazem dentro do ambiente familiar. E aquilo é uma necessidade nossa. Nós pedimos assim, não é? Então, no início, como foi no início? Como acontece no início? Jesus, no Evangelho, no capítulo 12, Evangelho de Mateus, ele fala, um fariseu chega para ele e fala, quando fala do divórcio, fala assim, mas Moisés permitiu que nós nos dispensássemos as nossas mulheres e dessemos uma carta de divórcio. Por que Moisés permitiu então? Não é? Aí Jesus fala assim, pela dureza dos vossos corações. Porque no início, ele é muito claro, ele fala, porque no início não era assim. No início era pureza. Os pares se aproximavam pela reprodução, mas era amor puro. Não existia maldade, né? Tem até aquela alusão que se faz ao paraíso, à maçã, aquela coisa toda que a gente tem nas escrituras também, que cabe uma observação, uma reflexão também mais profunda, né? Então, Jesus fala, no início não era assim. Então, no início, nós nos aproximávamos uns dos outros pela necessidade da reprodução, né? Que como diz as Escrituras, é uma possibilidade divina. A união dos sexos é uma possibilidade divina, né, que Deus nos deu. Então nos aproximávamos pela reprodução, pela necessidade da reprodução. E aí nós passamos a formar a família, por necessidade de segurança, de conservação e até manutenção da espécie, mas principalmente por segurança. Nós queríamos manter os nossos seguros, que eles sobrevivessem. Só que aí os desafios da vida eram tão grandes, a natureza tão implacável, que muitas famílias passaram a se unir, passaram a se aproximar e a conviver juntas, e formaram clãs. Depois pequenas vilas, pequenos vilarejos, e aí expandindo até uma pequena sociedade, uma pequena coletividade. Mas tudo aconteceu pela necessidade da reprodução, da aproximação. Só que como criaturas mais evoluídas na criação, a nossa noção de reprodução ela é mais depurada. Entendemos a real necessidade de nos reproduzirmos, de constituirmos famílias. Há toda uma necessidade, toda uma solicitação moral, quando nos aproximamos uma criatura da outra e construímos as estruturas de um lar, de um núcleo familiar.
E aí vem uma questão importante que Kardec traz também no Livro dos Espíritos, para os Espíritos, nas questões 383 e 385, que fala da infância. Muitas vezes, muitos de nós não entendemos por que a infância humana é tão lenta, né? Tão demorada, vamos dizer assim, né? É um período tão longo a infância humana. Para que nós tenhamos uma ideia, um chimpanzé, que é um primata como nós, né? Primatas, aqui nós estamos raciocinando com a teoria evolucionista, viu? Por isso a gente fala que nós somos primatas, né? Mas, então um chimpanzé que na própria natureza está num estágio bem avançado de evolução já, né? A infância é em torno de 4 anos. Com 4 anos de existência, um chimpanzé está pronto a reproduzir. Ao passo que nós, humanos, pelo menos 15 anos a estarmos prontos. E isso há um motivo, porque há estudos, né, há pesquisas científicas que dizem que o cérebro humano demanda muita energia, muita força para se desenvolver. E suga isso da estrutura física do ser humano, né? Então, a evolução plena do corpo ela é mais demorada, porque o cérebro, que está em processo de evolução, demanda muitas energias. Mas não é só esse aspecto científico que é importante para nós. A infância humana, ela também é responsável por amalgamar as famílias, não é? Nós temos na infância, muitas das vezes, o motivo desse amálgama, dessa ligação que há entre os pares e entre até os próprios integrantes da família. Os irmãos, tio, avô. Então, o pequenininho que está ali, ele faz com que as pessoas se grudem, se unam, se aproximem, vivam mais proximamente uns dos outros. Então, há essa importância também da infância humana. Sem contar que, na infância humana, a criatura, o espírito que reencarnou, que tem muitas vezes milhões de anos de existência, né? Às vezes 4, 5 mil anos só nesse planeta, essa criatura que encarnou, ela, por ser um espírito com os seus defeitos, com as suas necessidades, com as suas características de depuração, necessidades de evolução, se viesse como ele é, realmente, ele seria rechaçado na família, naquele meio. Até porque encarna muitas vezes com criaturas que ele já conviveu outrora, em outras vidas. Então ele vem pequenininho, doce, delicado, bonitinho, e todo mundo ama, todo mundo acolhe, todo mundo se sente atraído, não é assim? Então, essa característica da infância humana também é importante, porque nos dá o quê? A flexibilidade da criatura que encarnou e a acessibilidade. Então a gente tem mais acesso àquele indivíduo, àquela criatura, aquele espírito com aquelas necessidades de transformação, de melhoria, de educação, de orientação. Não é? E ele reencarna conosco por quê? Por necessidades outras que a espiritualidade amiga gerencia. Então, é por magnetismo, ou seja, o próprio magnetismo dos integrantes da família, do casal, né, atrai aquele espírito para que se implante naquele útero materno e tenha nas vibrações e no magnetismo do pai o suporte para o seu desenvolvimento. A genética, né, os genes são adequados para gerar o corpo que foi planejado no plano espiritual para que ele possa suportar os desafios vindouros da vida. Não é? E mais importante de tudo, a lei de causa e efeito. Então, a criatura não cai naquele núcleo, naquele âmbito, naquele ambiente familiar por acaso. Ela vem respondendo aos atrativos, às necessidades, muitas vezes magnéticos, da lei de causa e efeito. E cai exatamente com aquele pai e com aquela mãe que muitas vezes foram filhos dele na encarnação anterior, ou netos, ou seja, fazendo com que aquele ciclo familiar do plano espiritual se reproduza na carne e as pessoas passem, as famílias passem a se procurar, as criaturas passem a se procurar na carne. Por isso muitas famílias se aproximam umas das outras,
por serem conhecidas já de outras vidas e também do plano espiritual. Não é? Então, a genética, o magnetismo e a causa e efeito nos trazem muitas explicações do porquê reencarnamos em determinado núcleo familiar. Às vezes somos o patinho feio da família, mas às vezes somos aquele que impulsionamos a família. Nos sentimos diferentes. Por que eu sou tão diferente dele? Por que eu não gosto daquilo e ela ou ele gosta daquilo? Né? Então, aí essas mudanças no pensar, essas mudanças no gostar, no entender, são causadas pela criatura que se implantou naquele núcleo, naquele ambiente que era diferente. E às vezes passa a se transformar porque aquela criatura leva todos a se transformarem. Veio para isso, para impulsionar o progresso. Então é importante a gente ter esse entendimento e não desistirmos nunca, viu, meus irmãos? Aceitem, porque além de ser prova, além de ser um teste para nós, é bênção de Deus, é misericórdia termos os irmãos conosco no convívio familiar. E quando se estabelece... agora, quando o espírito ele encarna e tem essa duração, e Kardec já diz que, nas questões 383 e 385, que a flexibilidade e a acessibilidade nós obtemos junto às criaturas reencarnantes nesse momento da infância, para quê? Para que isso acontece? Para corrigenda, né? Ou seja, a criatura tem seus defeitos, então é a oportunidade que nós temos de percebendo essas arestas, irmos domando, irmos podando, irmos dirimindo essas arestas da criatura. Né? O despertar das potências da alma. Muitos de nós, quando retornamos à encarnação, retornamos com potências que estão para ser despertadas. E a família, ela trabalha com essa responsabilidade, identificando o que a criatura trouxe de virtudes que podem ser trabalhadas e despertadas. E também a orientação e a educação. Né? Todo o tempo, nesse momento da infância, que é longa, nós temos, sob a nossa responsabilidade, aquela criatura a ser orientada e educada para o bem, para a causa maior, para a causa do amor, da justiça e da caridade. Para isso estamos aqui como pais, não é? E como mães, ou como pães, né? Também. Então, e o núcleo familiar? Como é esse estabelecimento? Nós falamos no início que pode ser um atavismo. Né? Ou seja, uma família herda da outra as suas características, o modismo, a sua forma de pensar, as tradições, há muitas tradições, né? Famílias de médicos, famílias de advogados, né? Famílias de comerciantes, são pelas tradições herdadas de uma para outra, atavicamente, e aí essas famílias se sustentam e interagem com outras famílias, por necessidades de conhecimento, por trocas. Né? Então, o atavismo ele funciona nessa questão do estabelecimento e gestão do núcleo familiar. As bases morais também passam de família para família. Né? As criaturas que vêm mais moralmente evoluídas, elas impulsionam essas aquisições, esses entendimentos das leis morais dentro do núcleo familiar. Jesus, no Evangelho, no livro Jesus no Lar, fala que nós somos como se fôssemos ervilhas num caldeirão fervente. E o caldeirão fervente é o ambiente familiar, onde as ervilhas batem uma nas outras, no calor da vida, né? Acotovelando-se ali e amolecendo-se. Ou seja, à medida que o tempo passa nas lutas da vida, no caldeirão da vida, essas ervilhas que somos nós, vamos nos amolecendo, aprendendo a conviver e a entender um ao outro e nos melhorando. E aqueles que não amolecem, o que acontece? Eles saem do caldeirão, né? E o Espírito Né e o Lúcio fala, são lançados ao monturo. O que é o monturo? As dificuldades e as vicissitudes da vida, do dia a dia, da vida em sociedade, né? Da vida mais dificultosa do que a do amor
e do acalento da família. E além desses valores morais, dessas bases morais, há uma situação interessante nessa constituição da família, do estabelecimento do núcleo familiar, que são as funções inerentes. Antigamente, no passado, não muito remoto, as famílias estabeleciam entre eles, dentro do núcleo, funções. Né? Você vai cuidar da horta, você vai cuidar dos porcos, você vai ordenhar a vaca, você vai varrer a casa, você vai preparar o almoço. Cada um tinha uma função dentro da família. Ainda quando nós nos organizávamos em clãs, né, em pequenos vilarejos, funcionava assim. Filmes da Idade Média dão essa noção, né, da Idade Pré-Histórica também. Então, nos organizávamos assim, com funções inerentes. Hoje, a gente está esquecendo um pouquinho isso, né? De distribuirmos aos que estão conosco funções, trabalho. Né? No Evangelho de João 5, versículo 17, Jesus fala, o meu Pai agora trabalha, e eu também trabalho. Né? Isso é importante a gente perceber, de que tudo no universo é movido. O universo ele tem um cinetismo, um movimento constante, nada para. Então, ociosidade não existe. Não existe, não há ociosidade. Mesmo parados, tudo está acontecendo em nós. Tudo está se movimentando. Não é? Então, não há como a gente deixar de fazer alguma coisa. Então, esse conceito de funções inerentes dentro da própria família, no núcleo familiar, é um conceito importante pelo trabalho, por aprendermos a nos respeitar, por aprendermos uns com os outros nas suas funções específicas dentro do lar, né? Passarmos de um para o outro. É muito comum entre as mães e as filhas ensinar como cozinhar, ensinar como costurar, não é? Entre os pais não acontece muito não, mas entre as mães e as filhas até hoje isso perdura. São as funções inerentes. É o aprendizado e o convívio familiar pelo trabalho, pela importância de que o trabalho moralmente nos engrandece. Essa é uma outra questão no estabelecimento do núcleo familiar. E aí vem a segunda questão de Kardec. Kardec, ele pergunta na segunda questão, ele fala assim, há pessoas que inferem que no abandono dos pequenos animais, que entre os homens, os laços de família são resultado apenas do convívio social. O que me dizem disso? Kardec pergunta para os espíritos na questão 774. E aí ele diz, os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços familiares estreitam os laços sociais. Então, não há como deixarmos de conviver uns com os outros. Somos importantes uns para os outros. E essa percepção da necessidade de vivermos em comum, em conjunto, em coletividade, nasce no núcleo familiar. E aí, no livro Jesus no Lar, no capítulo 2, tem uma frase também do Espírito Léonio Luz, que é Jesus falando, né? E Jesus fala assim, o lar é como um cadinho santo. Assim, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, é o forno preparador. O que nós percebemos no lar como conflitos, aflições, sofrimentos dentro do lar, são recursos espirituais. Ou seja, é no lar que a gente aprende a amar, que a gente aprende a sofrer, que a gente aprende a se tolerar, que a gente aprende a se respeitar. Então, esse cadinho santo, esse forno, esse caldeirão, é que nos molda, pelo atrito que temos constantemente uns com os outros. Né? É raro um lar totalmente pacificado. É raro. Tem uma frase do dito popular diz, né, família só muda de endereço. Porque as lutas estão em todas. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações, como queremos que tudo seja fácil. Não. Aliás, todos os que estamos aqui, né, somos responsáveis pela nossa encarnação e somos capazes de suportá-la. Porque Deus não dá prova a ombro fraco. As provas que recebemos, as expiações que estamos vivendo, são sustentáveis por cada um de nós.
suportáveis por cada um de nós. Então não há motivo para chegarmos aqui e pensarmos que a vida está difícil, que vamos desistir da vida, ou fraquejarmos em alguns momentos e deitarmos no sofá e esquecermos que a vida existe. Não, porque quando levantar está tudo continuando como era antes. Então é encarar de frente a vida, né? Receber os desafios da vida como bênçãos de Deus. Tudo que vem para nós é Deus que acredita em nós. Ele coloca para nós as experiências e as dificuldades porque acredita em nós, né? E nós também acreditamos, porque no momento que pedimos para reencarnar, o guia muitas vezes limita a gente. Fala, Mário, olha só, é muito. O que você está pedindo é muito. Calma, vai devagar. A gente quer fazer um monte de coisa quando chega aqui, não é? A gente acredita. Então, ele limita, os guias nos limitam em muitas coisas, né? Então, a gente tem que acreditar que o que recebemos aqui, as dores, as dificuldades, são sustentáveis, são suportáveis. Os nossos ombros são os ombros adequados para aquela dor. E não adianta, meus irmãos, querermos que o outro sinta a nossa dor, não. A dor é de cada um, é individual. Essa história de dor coletiva não existe. Dor é como um remédio, é de cada um. Por que eu vou dar meu remédio para o outro? Já que eu sei que o outro também está sentindo dor. Seria muito egoísta da minha parte querer dividir a minha dor com o outro, sabendo que o outro já tem a dor dele. Eu vou dar mais dor para ele? Não é? Ou dividir o meu remédio com ele e não vou ter o efeito necessário ao que eu realmente preciso. Então a dor é individual. As dores da família são daquela família. É muito comum encontrarmos os vizinhos querendo dividir a dor e os problemas, não é? Não que a gente vá deixar de ouvir o vizinho. A gente vai ouvir, a gente vai entender, mas é dele, assim como os nossos são nossos. Essa coisa de compartilhar as dores é, às vezes, egoísta e, às vezes, injusta até. Não é necessário. A gente tem que aprender a viver as nossas dores sem reclamar, né? Leiam o livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 a 22, que conta a história de Jó, de como ele suporta as provas, as expiações e as dores dele. Então, continuando aqui. Ele também fala assim, o espírito Neio Lúcio nesse livro, fala assim, que o berço doméstico, ele é o templo da alma. A escola da alma, o templo da alma. Que o lar humano, a casa do homem, é a verdadeira exportadora, a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. O que ele diz aqui para a gente? Que a sociedade nasce no núcleo familiar. Nós exportamos para a sociedade os valores morais, os caracteres para a vida comum. Aprendemos a viver em sociedade em casa. Não adianta a gente querer deixar que o filho aprenda na escola a ser um homem, ou que a menina aprenda a ser uma mulher, na escola ou na vida comum, que não é lá não, é em casa. Em casa que ele vai aprender os verdadeiros valores morais. Às vezes nós não ensinamos, eles nos observam pelo nosso exemplo, pelos nossos comportamentos e assimilam. Os valores morais em vida, no dia a dia, na vida de relação em família, eles são assimilados, como por osmose, são introjetados. No dia a dia, na vivência, nós nos mesclamos, nos amalgamamos uns com os defeitos e com os valores dos outros, porque todos nós temos virtudes e valores. Compartilhamos, depuramos, podamos essas virtudes e aí prosseguimos em frente em nossas lutas em família, em nossas lutas em humanidade. Não podemos nos esquecer que, vivendo em família, somos espíritos, criaturas individuais. Kardec, na questão 79 do Livro dos Espíritos, ele diz que o espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, cada um é uno. Por mais que uma família seja numerosa, cada um é uma criatura com uma proposta encarnatória, com um propósito, vivendo naquele núcleo familiar, as suas necessidades de aprendizado, de construção dos seus valores, de despertamento das suas virtudes, para que ele, essa criatura única e individual, possa despertar e se sustentar na encarnação.
Então, a importância da família para nós, não é? E Kardec, nas questões 766 e 768, respondendo essa questão 774 aqui, se realmente é do costume social a gente viver em família, Kardec diz que, faz a pergunta para os espíritos na questão 766 e 768, se é da lei natural vivermos em relação. E os espíritos respondem, sim, e é tão natural que Deus deu ao homem a palavra. Esse dom maravilhoso que nós temos. O poder de nos comunicarmos. O poder de ampararmos, de socorrermos, de aliviarmos a dor. Né? A palavra nos proporciona as possibilidades de interação, da vida de relação, de nos suportarmos, de progredirmos junto, de transferirmos o conhecimento. A palavra. Então não há como negar que a família é da lei natural. Né? A vida em sociedade, a vida social é da lei natural. E por quê? Para quê? Para o progresso. Porque como criaturas imperfeitas no mundo de dificuldade, de dores e de lutas, necessitamos uns dos outros para nos sustentar e nos apoiar. E como progredir se não for com o amparo comum? Se não for nos sustentando? Porque não temos todas as virtudes. Não dispomos de todos os conhecimentos. Então a troca há que acontecer. Somos necessários uns para os outros. Vivemos uns dos outros. Amamo-nos uns aos outros. Nutrimos-nos do amor pelo outro. Pelos sentimentos. Irradiamos amor o tempo todo. Às vezes não percebemos. Alimentamos-nos uns dos outros a todo tempo. Porque Deus é amor. E Deus está em cada um de nós. Em cada coração. Em cada psiquismo. E dessa forma a gente se nutre uns com os outros. Tudo na vida e no mundo é regido pelo amor. Em todo o universo. A Terra nos sustenta com as suas energias. O Sol, as estrelas nos abastecem com as nossas energias. E como somos um universo, em cada criatura se sustenta e se alimenta, se nutre. Isso é a lei do universo. Então amemo-nos e aproveitemos a oportunidade de, em família, nos respeitarmos, nos amarmos, nos alimentarmos, nos nutrirmos, nos sustentarmos uns aos outros, pela lei de amor. E os laços sociais, eles se originam na família, como nós já falamos. Não é? Pelas trocas, pelas interações, pelo entendimento da importância do respeito, do amor recíproco, da tolerância. Não é? Então, nessas possibilidades de interação em família, nós nos organizamos para interagir com outras famílias. Por isso o exemplo foi dado de famílias de médicos, famílias de advogados, que era muito comum no passado, e as cidades tinham essas famílias tradicionais, essas famílias trocavam relações, trocavam conhecimentos, trocavam até, integravam-se as famílias, uniam-se, ampliavam o clã, né? Às vezes dominavam pela política determinada região, determinada área. Ainda existe hoje em alguns rincões do Brasil essa característica. Né? Então as famílias faziam essas trocas. E daí originaram-se os laços sociais. E por que a necessidade dos laços sociais se originando na família? Para que nós tenhamos o entendimento e o conceito, criemos em nós o conceito de humanidade. O que é a humanidade? O que é ser humano? O que é interagir com o outro em humanidade, respeitando os seus defeitos, as suas dificuldades, né? Aprendendo a amar, aprendendo a sofrer, aprendendo a tolerar. Isso é perceber a humanidade como uma irmandade maior, com um entendimento maior, migrando para o entendimento da família universal. E é aí que muitos estudiosos religiosos, né, muitas vezes questionam, até criticam, uma passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus fala da sua mãe e dos seus irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Né? Então,
Jesus está reunido numa casa, pregando a boa nova de Deus, e aí aqueles que estão ouvindo, um deles chega e fala: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora vos chamando. Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. E ele levanta e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, apontando cada um deles, diz: eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só. E muitas pessoas rechaçam essa passagem, porque dizendo que Jesus estava negando a própria família. Né? E é real a situação que Jesus viveu de ser rechaçado na própria família. Os próprios irmãos dele o negavam, porque ele saiu da família, ele vivia mais a pregar o evangelho e a boa nova. Então, na realidade, Jesus nega a família? Não. Na realidade, ele vê a família como uma família maior, a família humana, a família universal. Ele não vê nem como família humana, ele vê como família universal, porque nós, o homem, o ser humano, somos a base do universo. Há muitos outros mundos em que a criatura humana é a base reencarnatória daquele mundo. Não é só a Terra. Então Jesus projeta a visão dele presciente, mostrando-nos aqui que a família humana é muito mais do que a mãe, os irmãos e a irmã dele. Está além disso, exortando-nos ao amor maior, né? Exortando-nos a realmente ver no outro o irmão em humanidade. Aqui nós nos chamamos de irmãos na casa espírita, mas o irmão está toda hora. Cada um que nós encontramos na rua é nosso irmão de caminhada, é nosso companheiro de jornada, é um jornadeiro como nós. Sofre, vive, luta, tem as suas dificuldades, todas como nós temos. Isso é do mundo, é desse mundo. Não viemos aqui para passar férias, viemos aqui para a luta, para nos esforçarmos, para vivermos os desafios, para enfrentarmos cada dificuldade que aparece para nós como uma bênção de Deus que se nos aparece, se nos apresenta para que nós possamos realmente crescer e despertar em nós aquela virtude que está latente. Se nós ficarmos acomodados, a encarnação vai passando, e é curta, meus irmãos, é pequenina. Pequenina. Um espaço de 80, 100 anos aqui, diante da eternidade maior do Pai, é ínfimo, quase nada. E nós vamos reencarnar muitas vezes aqui. E temos que fazer o melhor de nós em cada instante, em cada minuto, em cada pensamento que emitimos, em cada forma pensamento que construímos, em cada sentimento que externamos. Tudo isso gira ao nosso redor, facilitando as presenças, as comunhões de pensamentos e de sentimentos no nosso dia a dia, nos dois planos da vida. Assim como nós temos aqui as famílias carnais habitando conosco, também há, junto no nosso núcleo familiar, os espíritos amorosos que habitam conosco no seio familiar. Espíritos familiares que nos acompanham, nos sustentam, nos suportam, nos apoiam, nos instruem, nos orientam, né? Nos sustentam na dor, na dificuldade, no desespero. Esses espíritos estão todo o tempo ao nosso redor, nos acalentando, nos sustentando. E há um maior de todos, que é o guia da encarnação, aquele irmão que avalizou a nossa passagem por aqui, né? Quando nós estávamos lá debatendo, construindo o nosso projeto encarnatório, esse irmão que está aí do lado de cada um de vocês, ele assinou embaixo. Ele falou: vai, Mário, que eu estou lá contigo te sustentando o tempo todo. E não é um só, não. São vários espíritos. São verdadeiras equipes para cada projeto encarnatório, para cada momento da vida. Então, lembram da passagem da vida de Chico Xavier, né? Que ele tem um período da vida em que a mãe é o guia espiritual dele, e depois ela diz: olha, agora eu tenho que sair, me afastar, porque vem um outro guia que vai te dar sustentação para os próximos anos vindouros. E aí vem Emmanuel. Então assim também é conosco.
À medida que vamos progredindo, vamos construindo a nossa vida, vamos desbastando as arestas necessárias, vamos crescendo, esses guias vão interagindo, vão nos sustentando, vão nos apoiando na nossa vida. Para que nós tenhamos esse entendimento, esse conceito maior de família humana, de família universal, o conceito de vida em humanidade, no entendimento uns com os outros, no amparo, na sustentação aos outros, onde quer que estejamos, que levemos onde quer que estejamos o que temos de melhor em nós. Jesus não falava, instruindo aos seus discípulos antes de eles irem pregar a Boa Nova? Ele dizia, antes de entrar a uma casa, saudai-a, que a paz esteja nesta casa. Ele falava, assim também é conosco. Ao entrarmos no supermercado, numa loja, né, numa outra casa, na própria casa espírita, quando aqui entramos, que a paz esteja nesta casa. Cada um de vocês está trazendo o seu coração, o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua paz, para a paz da casa. A paz que reina aqui, como também nos nossos lares, é construída por nós. Cada um de nós constrói a sua paz no seu ambiente íntimo. O ambiente familiar é o nosso local de refazimento, é o nosso castelo, onde nós habitamos, onde nós nos refazemos em nossas forças, em nossas energias, onde nós nos alimentamos com as nossas necessidades. Por que a gente consegue isso no nosso lar? Às vezes saímos para viajar, ficamos 2, 3 dias, já queremos voltar para casa, não é? Queremos nos refazer, queremos nos sentir bem. Em casa, lá nós nos sentimos bem. Porque cada parede, cada canto, cada quadro, cada cadeira está impregnado com as nossas vibrações. As nossas vibrações de amor, de paz, de sinceridade, de pacificação, de vida em comum. Isso exala, isso esplende no ar, no nosso ambiente doméstico. E é isso que a gente tem que nutrir, reforçar, porque a cada vez que a gente abrir o portão para entrar em casa, saudai-a, que a paz esteja nesta casa. Levem o que nós temos de cada um, o que temos de melhor em nós, para o ambiente onde nós vivemos. Imaginem chegando, cada um de nós aqui, atribulados em casa. Tudo aquilo vai entrar junto conosco dentro de casa. Não é? Então, habituemo-nos à exortação do Cristo. Antes de entrar a uma casa, seja ela qual for, a nossa, o mercado, a padaria, a loja, ou a casa de um irmão em humanidade, saudemo-lo. Que a paz esteja nesta casa. E aí nós estaremos contribuindo para a paz maior, para a paz do universo. Porque se nós nos isolarmos, acontece como Kardec diz na questão 769 e 770 do Livro dos Espíritos. Ele diz que isolando-nos, por mais que a gente esteja com devotamento, isolando por estudo, quando fazem os monges e tal, né? Isso é egoísmo. Isso é um atestado de inutilidade, porque não estamos nos predispondo ao progresso do outro. Estamos aqui encarnados para favorecer o crescimento e o progresso da humanidade em Cristo Jesus e em Deus nosso Pai. Para a glória e honra de Deus nosso Pai, somos criaturas aqui construindo e mantendo a encarnação junto dele, porque ele está conosco o tempo todo. Então é responsabilidade nossa, sim, viver em comunhão, em comunidade, em família maior, em família universal. Já estamos quase terminando já. E aí, vem para nós um conceito, né, que muitos de nós buscamos, que é o conceito de família espiritual, ou laços espirituais. Como é que nascem esses laços espirituais, já que eles já existem e perduram na vida espiritual e no plano maior? Não é? Nascem aqui, na vida carnal. Então, os laços carnais, vividos em reciprocidade no amor, em indulgência e em respeito mútuo, esses laços perduram. Eles não se desfazem na transitoriedade da carne.
e eles se projetam, se estendem às famílias espirituais e se fortalecem, se firmam como laços espirituais. Por isso, muitos de nós que nos reencontramos aqui sentimos familiaridade, né? Familiaridade com as outras pessoas. Não entendemos por que gostamos tanto, por que nos sentimos tão bem ao lado de determinadas pessoas, que às vezes acabamos de conhecer. São pessoas da nossa família espiritual, com as quais já estamos acostumados a viver, desde outrora e no plano espiritual. Nós temos que raciocinar que viver em família, como nós colocamos aqui, reforçando isso, não é fácil, né? É, na realidade, um desafio. A cada dia, a cada momento, estamos vivendo um desafio. Mas esse desafio, na realidade, para a gente, é um desafio bom. É um desafio de Deus. É um desafio que é para nós misericórdia, né? De estarmos, como Emmanuel colocou, né? Que os sofrimentos e as aflições que encontramos dentro do lar familiar, dentro do núcleo familiar, eles são, na realidade, recurso espiritual. Estamos recebendo de Deus a oportunidade de, nessa interação com os nossos irmãos, um entendimento maior da humanidade. Emmanuel diz que a família, o lar, ele é um templo da alma. O local onde a sabedoria divina nos proporciona, nos faculta, nos habilita o grande entendimento da humanidade. É aqui, é dentro do lar, aqui também na casa espírita, porque formamos uma família, né? E mais dentro do lar, no núcleo familiar, é que começamos a entender e a perceber a humanidade como família maior. E para encerrar, então, eu deixo uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, em que Kardec fala dos laços familiares. Ele diz assim: os verdadeiros laços familiares não são, pois, os laços da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Ratificando aqui que levamos, sim, para a vida maior, para a vida espiritual, o que construímos na vida carnal, na encarnação compartilhada. Então, meus irmãos, vivemos em amor e em humanidade, respeitando-nos em família, para que possamos, no abraço do Cristo, abraçar a humanidade no futuro breve. Que Deus nos abençoe e ilumine a cada um de nós aqui presente e nos estimule sempre ao esforço no bem. Graças a Deus, que assim seja. A vida que percorre no sentido da evolução traz no ser da criação o processo de caminho para Deus. Os animais, traduzidos na experiência do carinho e do respeito que todos procuram hoje viver, são aqueles irmãos mais novos, como crianças, que educamos, que orientamos para um novo momento da vida espiritual, sabendo cumprir as suas tarefas, independente da ação do homem. Os animais fazem suas funções do equilíbrio da natureza,
proporcionando em cada fase da humanidade a compartilhar, ao aprendizado que aqueles que estão mais à frente na humanidade podem oferecer. A disciplina no adestramento, o carinho nas afeições, a integridade no entender suas necessidades como ser em evolução. Todos nós buscamos a compreender o caminho que os seres ditos animais vivenciam ao nosso redor. Quando o homem aprender com a natureza o processo de sua própria dor, porque não cuida dos seus filhos, porque não olha a sua família, não identificando no seu coração o orgulho que lhe faz sofrer. Ah, caros irmãos, quando a humanidade compreender o processo de evolução e entender que cada época em que os animais adentraram no processo de elaboração de consciência, saberão identificar a razão da humanidade sofrida na fúria, ainda na destruição, nas forças íntimas do ser, carregados da animalidade. Mas a humanidade avança e, aprendendo com Jesus, encontramos o Mestre valorizando aquele pequeno animal que estaria adentrando com ele em Jerusalém, levando a paz, o dia da chegada do Messias. E era um animal simples, um animal que precisava demonstrar forças, um animal que precisava demonstrar obediência, um animal que precisava demonstrar carregar com harmonia e segurança o Mestre Jesus. Saibamos valorizar em cada momento, sem deixar perder a relação da natureza do animal, não colocando a eles como humanos, mas agradecendo a convivência com esses princípios inteligentes, com esses espíritos em evolução, para um dia dizermos do fundo do nosso coração: somos irmãos. Para compreendermos no futuro, quando o amor pleno irradiar de todos nós, em mundos elevados, identificando esses seres que em outros mundos vão adquirir livre-arbítrio, consciência, e queriam, caros irmãos, se nós assim conseguirmos evoluir ao ponto de acompanhá-los, poderemos reconhecê-los, ir ao encontro deles e ajudá-los na trajetória do progresso da humanidade. Mas, caros irmãos, saibamos nos comportar, saibamos valorizar o que já temos em nossos corações. Se não conseguimos amar aqueles que estão tão próximos de nós, como amaremos os animais? E se estamos lançando todo o processo de amor para os animais, fugindo da responsabilidade de convivência uns com os outros, como nos amaremos como irmãos? Caminhemos com segurança, trabalhemos na proposta do Cristo, valorizando os animais que levam a carga
do que o corpo lhe pode ajudar, valorizando os animais que buscam o alimento a qual podemos nos sustentar, valorizando os animais na sua alegria de esperança, de evolução, agradecendo a Deus a realidade da vida, agradecendo a Deus a certeza da paz, unindo todos nós, espíritos, homens, animais, somos todos irmãos a caminho de Deus. Saibamos valorizar uns aos outros, meus irmãos, com paz em nossos corações. O abraço do vosso irmão altivo, amparados por Baltazar. Paz.